Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E hoje, amados, a gente vai continuar o assunto do livro Invasão Nephilim, do autor Eliel Rochvader, onde ele vai estar falando aí pra gente, onde já está falando aí, né, nos vídeos, sobre as questões históricas e de manifestações desses seres sobre a Terra, explicando algumas questões que os envolvem, de como eles conseguem chegar aqui na Terra, de onde eles vêm, né? A diferença entre, a gente viu no vídeo passado, a diferença entre mundos paralelos, universos paralelos, né? A diferença de que tem mundos físicos paralelos à Terra, de terceira dimensão, de pessoas como nós, né? E temos também os universos paralelos etéricos e os universos paralelos em relação a outros universos, onde são outras constelações, são outras constelações, são outros mundos, né? Outros universos. Então a gente viu aí um pouquinho, né? Eu ainda vou trazer um estudo mais completo a respeito dessa diferença para vocês, né? Isso no vídeo passado foi só um resumão aí de diferença de mundos paralelos físicos e universos paralelos. Então a gente pode perceber que muitas das interações com a Terra vêm de mundos paralelos, onde eles têm base, né? Não são os mundos originalmente desses seres, né? Porque nós temos os seres intraterrenos, que são dos mundos intraterrenos, né? Logicamente. Os seres intraterrenos de Agartha, de Shambhala, eles vêm do interior da Terra numa outra esfera dimensional. Uma outra esfera dimensional, né? Você só entra ali se você souber o mecanismo, né? O mecanismo para entrar, né? Por meditação, por projeção astral ou mecanismos para abrir os portais, né? Que tem a ver com as vibrações de energia, porque eles vibram numa outra frequência de energia do nosso mundo aqui. Então, nós temos os aliens que vêm do subterrâneo dimensional, tá, pessoal? Não é um subterrâneo aqui, né, que se você for entrando nas cavernas, for entrar e sair nas cavernas, você vai encontrar, você não vai encontrar, né? Existe todo um mecanismo de conhecimento para que esses portais possam ser abertos. Então, nós temos os intraterrenos, mas não só os intraterrenos. Nós também temos seres que vêm de mundos paralelos à Terra, que são de fora, de outros universos fora da Terra, não do espaço sideral, né? Vou estar repetindo sempre isso aqui para as pessoas não pensarem que eu estou falando de espaço sideral, né? Do foguete da NASA que sobe, e aí chega na Lua. Não estou falando disso. Outros universos, né? Como eu disse, a gente viu a diferença que tem universos paralelos e mundos paralelos à Terra física. Então, muitos destes seres vieram de outros universos paralelos à Terra. E através do espaço-tempo eles navegam aqui entre esses universos, a quarta dimensão, e aí eles aqui na Terra criam bases em portais induzidos, eles criam bases nas passagens entre o nosso mundo e os mundos paralelos à Terra, que nós vimos até o momento que são 7 mundos paralelos à Terra, né? Eu já falei para vocês em outros vídeos, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre os 7 mundos paralelos à Terra, sobre os universos paralelos e dimensões do oculto também, para que vocês possam entender com mais detalhes, né? Agora não dá para entrar nesses detalhes, porque senão a gente perde o foco do objetivo do vídeo. Então, a gente viu aí nos vídeos passados de onde eles vêm, a interação deles com a Terra, né, o que eles já fizeram, e agora a gente vai dar continuidade aí nas informações do livro Invasão Nephilim da Terra, ok? Então, segura aí um pouquinho, aguarda a nossa vinheta que nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação!
A luz pode ser chamada de plasma, o quinto estado da matéria. A ciência comprova que há plasma em torno da Terra. Estes mundos magnéticos de plasma em torno da Terra é o mundo dos espíritos ou corpos sem densidade. Já os seres da quinta e sétima dimensões são etéricos, mas num contexto cósmico não apenas atrelado à Terra. Ou seja, esses seres de quinta e sétima, ou melhor, estes seres de quinta, sexta e sétima dimensão, eles são etéricos, mas são diferentes dos espíritos, dos corpos sem densidades, das almas que partem para universos superiores, né? Os seres de quinta, sexta e sétima dimensão, têm corpos etéricos fluídicos, mas eles podem estar na Terra, eles podem estar em outras dimensões, eles têm como estar em outros lugares. Já os espíritos, os sem corpo, sem densidade, eles estão atrelados aí a universos superiores ou aos inframundos ou infernos, né? Com a diferença do astral negativo, que é um corpo espiritual feito pela sombra, como eu já expliquei para vocês no outro vídeo, e ele está ligado à terra, ele está preso à matéria, né? E é por isso que ele é chamado de carne pelo apóstolo Paulo, porque o astral negativo ele fica preso à terra quando a pessoa morre, justamente porque ele está preso aos desejos materiais, aos desejos carnais, entendeu? E ele não parte, né? Nem para os mundos superiores e nem para os inferiores. Ele fica aqui, é usado nas magias, é usado como um corpo por demônios para atormentar pessoas que dizem ver fantasmas e essas coisas todas, né? Na verdade, eles são chamados de dibuks também, né? Esse astral negativo, quando ele é habitado por um demônio e movimentado por um demônio, ele é chamado de dibuk. Então, amados, é isso. E isso é diferente dos espíritos sem corpo e sem densidade que parte para as regiões superiores ou para as regiões inferiores. E os seres de quinta, sexta e sétima dimensão são chamados de seres etéricos, mas num contexto cósmico não apenas atrelado à Terra. Os nefilins são seres de sexta dimensão, né? Seres aí como a fraternidade branca, aqueles seres que tem várias imagens deles por aí como cormos plasmados de luz, né? Então, esses nefilins, eles são seres da sexta dimensão. Eles são 2/3 de luz e 1/3 de matéria. Eles são belos e reluzentes, mas são anjos rebeldes, ou seja, não se deixe enganar pela luz que reflete deles. Essa luz não é uma luz de pureza, não é uma luz que é irradiada da glória do Criador, né? É uma luz de plasma, entendeu? Então, eles são 2/3 de luz e 1/3 de matéria. Então, eles podem se teleportar, eles podem manipular a matéria com a sua mente, entendeu? E eles têm todo essa coisa, esses poderes latentes, né? Porque eles são 2/3 de luz e 1/3 de matéria. Eles são belos e reluzentes, mas são anjos rebeldes, não são anjos do Criador. Esses anjos, na rebelião contra o Criador, foram presos em infra-universos, mas eles conseguiram burlar. Amados, eles conseguiram burlar isso. Sabe como eles conseguiram burlar a prisão nos inframundos? Eles conseguiram burlar isso criando corpos de plasma em vários planetas. Cada consciência de anjo caído pode criar vários nefilins em vários mundos diferentes. Por isso que as histórias dos pagãos estão recheadas de contos de fada, casamentos de fada, porque através da união desses componentes genéticos dele com o ser humano terreno, eles conseguem criar corpos de plasma e burlar essa prisão, e transferir a consciência deles para um novo corpo, para burlar a prisão. Você entende? A questão da reencarnação, no caso aqui dos nefilins, né? Nós também temos a reencarnação do astral negativo, que cada pessoa que nasce
ela recebe a sua sombra, o seu astral negativo, que é um ser que já morreu no passado, mas como ele está preso à Terra, ele entra em cada pessoa que nasce, porque é com esse astral negativo que a gente tem que lutar durante toda a nossa vida para poder fazer a vontade do Criador, né? Então, diferente do astral inferior, o astral negativo, a sombra, os nefilins reencarnam, né, ou burlam a prisão dos inframundos através de criar corpos híbridos de plasma. E cada consciência de anjo caído pode criar vários nefilins em vários mundos diferentes. A criação destes seres através da magia ou da cópula é um meio da consciência do anjo rebelde escapar da maldição do Criador sobre eles por causa da rebelião. Então você vê que eles acabam sempre dando o jeito deles de voltar. Quando os Néfilins são de mundos mais evoluídos de luz, e aqui o autor deixa bem claro, luz energia e não luz significando pureza, tá? Eles podem sim evoluir para mundos de luz em questão de luz e energia. E não luz significando pureza. Eles são gerados pela magia, seja ela hermética ou ritualística. Já nos mundos mais densos, como a Terra, os nefilins são criados através do sexo ritual, inserindo o DNA do anjo rebelde no humano, e aí criando um corpo híbrido, né? Um corpo físico híbrido, sendo que esse ser híbrido ele vai nascer com algumas gotinhas de alguma coisa diferente a mais nele, né? E já nos mundos evoluídos de luz, da luz energia, significando energia e não pureza, né, que são os mundos de quinta, de sexta e de sétima dimensão, eles já conseguem criar corpos de plasma através da magia, seja ela hermética ou ritualística. E nos mundos mais físicos, eles fazem o sexo ritual, inserindo o DNA do anjo rebelde no humano, criando assim um corpo híbrido. Lúcifer tinha um DNA puro e celeste, mas com a queda ele recebeu o DNA reptiliano. É este DNA que ele repassa aos povos de vários planetas, criando raças degeneradas que lutam pelo caos. Então aí vocês podem ver, né, que o Lúcifer ele tinha um DNA puro e celeste, mas quando ele resolveu fazer um pacto com Terron, com o caos, com o dragão Tiamat do caos, né, que é a criadora, o criador, né, nem sei se é macho e fêmea, os dois, andrógeno, né, dos reptilianos do caos, né, ele recebeu um DNA reptiliano. E este DNA que ele repassa aos povos de vários planetas, criando raças degeneradas que lutam pelo caos. É por isso que nas religiões do Oriente, nas religiões mágicas do Oriente, né, dos sufis, acho que é sufis, tem uma seita dos Yazidis, isso, uma seita dos Yazidis lá no Oriente, que cultua o Melek Taus. Já falei nos vídeos dos contos de fada, né, eu já falei para vocês sobre a questão do Melek Taus, né, e essa religião dos Yazidis, eles cultuam o Melek Taus, que é chamado de anjo pavão, né, o anjo pavão, por quê? Ou a serpente pavão, né? Por quê? Porque é a forma como Lúcifer é hoje, né? Na verdade, ele é cultuado como a serpente pavão, porque o pavão é o simbolismo do lado de luz de anjo dele, né? Porque ele era como se fosse uma grande ave, né? E a serpente, porque ele recebeu o DNA da serpente e se transformou no anjo pavão, na serpente pavão, chamada de Melectaus para os Yazidis e para as religiões maias, incas, astecas aqui da América, ele era conhecido como Quetzalcoatl, a serpente emplumada, porque a serpente emplumada é a mesma temática do Melectaus,
né, a serpente pavão ou anjo pavão. Quetzalcoatl aqui na América era conhecido como também a serpente emplumada, ou podia também ser, né, a serpente pavão, porque as plumas representam, né, aquela questão do anjo, né, das asas de anjo, de uma grande ave, né, e a serpente pelo próprio nome, porque ele também recebeu o DNA reptiliano, então ele era como se fosse uma serpente angelical, né? Uma mistura, ele também acabou se tornando híbrido com o dragão, Tiamat, recebendo DNA reptiliano, ele se tornou aí a serpente emplumada. Então, para vocês entenderem um pouco aí dessas culturas e do porquê que elas chamavam eles de serpente-pavão, de serpente emplumada, justamente porque Lúcifer tinha um DNA puro e celeste, mas com a queda ele recebeu o DNA reptiliano do dragão do caos Tiamat. O Raab, né? A Bíblia também chama esse dragão do caos primordial de Rahab ou Raab. E este DNA, ou Terron, né, mais conhecido como Terron pra gente, né, também dá no mesmo, é o mesmo ser. E este DNA que ele repassa aos povos de vários planetas, criando raças, é este DNA que ele repassa, é este DNA reptiliano que ele repassa aos povos de vários planetas, criando raças degeneradas que lutam pelo caos. O poder dos nefilins vem destes mundos etéricos, destas dimensões superiores além do nosso mundo. Eles imitam a glória divina e em seus corpos reluzentes, luminosos, eles enganam multidões em vários mundos do cosmos. Como eu estava dizendo, porque o corpo reluzente e luminoso dele é relacionado à energia e não à pureza. Então nem tudo que reluz é ouro, queridos. Então não se engane, não se engane. Os anjos do Criador não ficam se mostrando, nem canalizando, nem passando mensagens de paz para o mundo, mensagens ao povo da terra, os anjos do Criador, eles não fazem isso. Quando fazem é uma coisa muito individual, muito pontual com alguém que o Criador quer entregar uma missão especial. E não é assim para um coletivo de pessoas ao mesmo tempo, não. É uma coisa bem reservada, uma coisa bem secreta, se podemos dizer assim, uma coisa bem é bem reservado esse tipo de contato, então não se iluda, não se iluda nem com naves que ficam aparecendo, nem com mensagens canalizadas, né, nem tampouco com mensagens de qualquer tipo, né, prove sempre os espíritos, peça sempre ao Criador para te confirmar. Se você passa por essas situações espirituais, muitas pessoas passam por situações no mundo espiritual, dimensional. Muitas pessoas relatam experiências. Então, prove sempre os espíritos, ok? Se eles são de Arro, né? Peçam para confessarem o nome de Arro e de Arruxo, se ele morreu em carne e ressuscitou. Se eles são amigos ou inimigos de Yashurum. São amigos ou inimigos de Yashurum, do Deus de Israel, do Deus de Abraão. Entendeu? Peça sempre que eles confessem esses tipos de coisa. Se no caso de você ter esse tipo de contato, né? De você que passa por situações no mundo espiritual. Faça sempre essas provas para saber se os espíritos vêm ou não vêm da parte do Criador, no caso das pessoas que têm uma sensibilidade a mais com o mundo espiritual. Então, continuando, o poder dos Néfilins vem destes mundos etéricos, destas dimensões superiores, quinta, sexta e sétima dimensão, né? Como eu estava falando, além do nosso mundo. Eles imitam a glória divina e em seus corpos reluzentes, luminosos, eles enganam multidões em vários mundos do cosmos. Os anjos rebeldes perderam a batalha para o Criador, mas nunca aceitaram isso. Eles querem reagir. Eles querem reagir e a reação virá agora, na Batalha do Apocalipse. Capítulo 6. Os Néfilins comandam a invasão do planeta. Há várias raças alienígenas que estão se propagando para invadir a Terra. Quando o portal aquariano se abrir e eles tiverem trânsito livre em nosso planeta, há, na verdade,
22 raças principais. Vou repetir essa estrofe porque ela ficou meio confusa aqui na minha leitura. Há várias raças alienígenas que estão se preparando para invadir a Terra quando o portal aquariano se abrir e eles estiverem livre trânsito para o nosso planeta. Ponto. Há, na verdade, 22 raças principais e outras secundárias. Mas existe um povo que não faz parte destas raças. Não são humanos. São seres formados da luz do sopro do Criador. Os anjos caídos que se revoltaram com Lúcifer. Então, eu vou repetir de novo essa estrofe para você fixar. Ele está dizendo que há várias raças alienígenas se preparando para invadir a Terra. Você se lembra que eu disse que existem anjos, demônios, aliens e humanos de outros mundos, né? Anjos, demônios e humanos existem em várias dimensões e em vários níveis diferentes, a gente viu em vídeos passados. Então, ele está dizendo aqui que 22 raças alienígenas se preparam e outras secundárias se preparam para invadir o planeta. Ainda a parte dessas 22 raças ou 22 dragões, que ele tem um livro chamado A Magia dos 22 Dragões, eu já coloquei aqui a capa em alguns vídeos para vocês. Essas 22 raças, dentre essas 22 raças, existe um povo que não faz parte dessas raças. Um povo que não faz parte destas raças, que não são humanos, são seres formados da luz, do sopro do Criador. Os anjos caídos que se revoltaram com Lúcifer, esses que criaram esse povo que faz parte dos 10 chifres da besta, que são luciferianos, seguem o dragão dourado, o próprio Gadriel. Os anjos caídos, apesar da maldição do Criador sobre eles, têm grandes poderes para reinar, governar e dominar os povos humanos de vários mundos do universo. A maior parte do controle da invasão sobre a Terra estará com os anjos caídos. Os reptilianos do dragão, que nunca foram anjos, e aí você entende a diferença, que tem os anjos caídos, tem os aliens de outros mundos. E os aliens reptilianos, os dragões reptilianos, eles nunca foram anjos, tá? Os dragões reptilianos nunca foram anjos. Eles são criaturas feitas direto por Terron, os filhos de Terron. Eles foram criados a partir do DNA dos dinossauros lá atrás, né? Criaram um humano réptil. Um humano réptil a partir do DNA dos dinossauros. Então, essa é a história verdadeira dos dinossauros lá atrás, né? No próprio filme dos Eternos, você pode ver que lá no início, quando eles falam dos deviantes, né? Os deviantes eram como se fossem dinossauros. E quando eles retornam evoluídos, eles já têm uma aparência humanoide. Isso está falando da criação dos reptilianos a partir dos deviantes, que é uma alusão aos dinossauros. Se você viu o filme dos Eternos, você vai saber. Se você não viu ainda, pare para ver e reparar no que eu estou falando. Então, os reptilianos do dragão, que nunca foram anjos, também terão papel fundamental na invasão, mas a maior liderança estará com os anjos caídos, pois as forças do caos sabem o conhecimento e o poder que eles têm. Ra-Satã, ele seduziu os anjos do Criador que caíram, justamente porque ele sabia que ele não podia governar um mundo com seres somente do caos. Por quê? Porque seres somente do caos, que só sabem fazer guerra, o reino dele não ia subsistir. Até o dragão Tiamat sabe, até o dragão do caos Terron sabe que um reino dividido não subsiste. Até ele sabe disso. Então, ele seduziu os anjos que caíram justamente para trazer o equilíbrio para o seu reino, trazer o equilíbrio, né? Aonde os dragões e os reptilianos e os seres do caos que ele criou não conseguiam manter uma ordem, os anjos caídos iam lá e mantinham a ordem, né? Embora todos eles sirvam a ele, Ra-Satã, né? O dragão Terron do caos.
né? Mas ele precisava de seres para manter o controle, para manter o equilíbrio, porque senão todos os seres do caos iam se destruir entre si. E até ele sabe que um reino dividido não subsiste. Então, continuando. Eles são considerados oficiais entre as várias tropas invasoras coordenando tudo, exatamente como eu disse para vocês, né? Os reptilianos do dragão, que nunca foram anjos, também terão papel fundamental na invasão, mas a maior liderança estará com os anjos caídos, pois as forças do caos sabem o conhecimento e o poder que eles têm. Eles são considerados oficiais entre as várias tropas invasoras, coordenando tudo, colocando ordem no caos. Ordo Abitial, né? O lema aí das sociedades secretas. Os anjos são criaturas etéricas, não são físicas. Estes anjos aqui citados, né, não nasceram por reprodução sexual e nem num laboratório de uma nave Grey. Eles foram criados pelo sopro do Criador, as mais altas hierarquias e patentes que estão por trás dos nefilins, né? Esses sim são criaturas etéricas que foram criadas pelo sopro do Criador e caíram, né? Agora, os nefilins, eles foram criados através de laboratório, ou de magia, ou de reprodução sexual, como a gente viu aí nos capítulos anteriores. Eles foram julgados e condenados, mas ainda mantêm um grande poder, pois eles foram gerados pelo sopro do Criador. Estes seres têm a mesma essência dos anjos celestes. Por isso, o poder que eles têm para coordenar os demônios ou shidins e humanos na invasão é imenso, porque eles conhecem de hierarquia, conhecem de organização, né? Então, eles trouxeram todo o conhecimento que eles tinham lá do céu, lá das dimensões do Criador, o conhecimento que eles tinham de exército, de organização, de tudo, eles trouxeram para o caos, para justamente botar ordem no caos. Eles têm naves poderosas, olha bem, eles têm naves poderosas imitando os querubins, visto por Ezequiel. Então, por isso que eu disse para vocês que eu acredito que Yarro tem os seus carros, que Yarro tem os seus veículos, mas, entretanto, todavia, eles não ficam se mostrando por aí para todo mundo, como acontece com as naves da Loja Branca e da Loja Negra. Então, vamos lá. Continuando. Eles têm naves poderosas imitando os querubins, vistos por Ezequiel, pois Lúcifer, antes da queda, era um querubim. Por isso, ele tem acesso a uma tecnologia poderosa de naves. Vou repetir para vocês. Eles têm naves poderosas imitando os querubins, visto por Ezequiel, pois Lúcifer, antes da queda, era querubim. Por isso, eles têm acesso a uma tecnologia poderosa de naves. Como todos sabem, os querubins arcanjos controlam os querubins veículos celestes. Então, segundo o autor Eliel Rochvader, existem querubins veículos celestes que são controlados pelos querubins arcanjos. Então, existem querubins veículos e querubins arcanjos. Logo, os querubins veículos são controlados pelos querubins arcanjos. E Lúcifer, antes da queda, era um querubim. Por isso, ele tem acesso a uma tecnologia poderosa de naves. Eu estou falando repetidamente e devagar, pausadamente, para que vocês possam fixar na mente de vocês. Mas lembrem-se, os querubins veículos celestes, vamos chamar agora assim, ao invés de nave, né? Querubins veículos celestes do Criador não ficam se mostrando por aí para todo mundo. Então, muito cuidado com o que você pode andar vendo por aí. Pode não ser um querubim veículo celeste da parte do Criador, né? A Loja Branca também possui, porque Lúcifer levou esse conhecimento. E a Loja Negra também. O papel deles na invasão é vital, tanto que eles colocarão Maitreya como governador do planeta. Maitreya é intraterreno,
E estes seres têm uma aliança milenar com os intraterrenos. Para você ver, esses seres têm uma aliança milenar com os intraterrenos. Eles, de vez em quando, entram em confronto. Eles, na maioria do tempo, estão em confronto. Mas quando se trata de invasão da Terra e de lutar contra os eleitos do Criador, eles são unidos. Estes seres têm uma aliança milenar com os intraterrenos. Isso aconteceu pois a Loja Branca, que adora os anjos caídos, governou a Terra no período da Atlântida, né? Então vamos aí mais uma vez falar de Atlântida. Mais uma vez a Atlântida entra na nossa pauta. Por que aconteceu essa aliança milenar dos reptilianos do caos com os intraterrenos? Isso aconteceu pois a Loja Branca, que adora os anjos caídos, governou a Terra no período da Atlântida. E a gente sabe que a Atlântida, ela estava ali entre a América, a África e a Europa. Mas a arrogância deles era enorme, por isso o Criador lançou um ataque pesado contra eles e a Atlântida se perdeu no oceano, afundou para sempre. Então, amados, quem atacou a Atlântida foi o próprio Criador. E a Atlântida se perdeu no oceano e afundou para sempre. Por causa da arrogância deles, o Criador lançou um ataque pesado contra eles e a Atlântida se perdeu no oceano, afundou para sempre. Depois, estes exilados da Loja Branca, agora é importante você prestar atenção. Depois, estes exilados da Loja Branca, porque mesmo que ela tenha afundado, muitos deles conseguiram escapar com suas naves. Depois, estes exilados da Loja Branca que vieram para a Terra fizeram suas bases no Iraque, no período chamado de período Nefilim, como está na Bíblia e no livro de Enoque. E o que ali em Atlântida também tinha tanto os Nefilins da Loja Branca como os Anunnakis da Loja Negra, porque tinha uma aliança, lembra? Um grande confronto eclodiu e veio o dilúvio, onde os Nefilins foram banidos do Iraque e alguns deles criaram a cidade submarina do Triângulo das Bermudas. Né? Que nós já sabemos que quem criou a base submarina no Triângulo das Bermudas foram os Almarães, uma das raças arianas que governou em Atlântida. Alguns deles foram para a Terra Oca, os intraterrenos, né? Os chamados intraterrenos de Maitreya, que estavam em Atlântida, foram para a Terra Oca, um inframundo dentro da Terra. Agora está havendo contato entre a Loja Branca extraterrena, de universos, de mundos paralelos, e os intraterrenos do nosso globo, ou melhor, do nosso plano, né? Então, eles estão formando alianças para colocar o Maitreya como rei do mundo. Então, vamos repetir. Agora está havendo contato entre a Loja Branca extraterrena, né, dos mundos paralelos, e os intraterrenos do nosso mundo. Eles estão formando alianças para colocar o Maitreya como rei do mundo. Então, tem Loja Branca fora da Terra e a Loja Branca intraterrena no subterrâneo. E eles estão formando alianças para colocar o Maitreya como rei do mundo. Os anjos caídos criaram corpos densos em vários mundos habitados, e lá eles procriaram com humanas, como fizeram no passado da Terra, gerando nefilins, metade anjo e metade humana, que são aquelas histórias dos guerreiros do passado, dos deuses do passado, dos semideuses, são os anjos caídos criando corpos densos em vários mundos habitados, e lá eles procriaram com humanas, como fizeram no passado da Terra, gerando nefilins, metade anjo, metade humana. Ou seja, não só no nosso mundo, como eu já falei outras vezes, eles criaram esses tipos de nefilim. Em vários mundos existem nefilins, seres que são metade anjo e metade humano.
É esta invasão de Néfilins que coloca a vida na Terra em risco. Eles não são anjos nem humanos, são uma mistura dos dois, e isso dá a eles incríveis poderes. A humanidade toda seria extinta se não fosse a atuação dos anjos do Criador para esconder os eleitos da vista da serpente, lá em Apocalipse 12, quando a mulher que representa aí os 144 mil são levados para o deserto para ficar 3 anos e meio fora da vista da serpente. Se não fosse a atuação de Arro para esconder esses eleitos, com isso a terra teria já sido extinta, por causa que eles são muito poderosos. Com isso, eles guerreiam na terra e impedem a destruição total do planeta pelas forças do caos. Esses eleitos e os anjos do Criador, eles guerreiam na terra e impedem a destruição total do planeta pelas forças do caos. Os nefilins não têm apego a nada que é humano. Os nefilins, repetindo, não têm apego a nada que é humano. Eles só querem invadir e controlar. Então não se iluda com discursos com favo de mel na boca. Não se iluda com aquilo que pode estar reluzindo para você como uma coisa boa, porque eles não têm apego a nada que é humano, tirando aquilo que eles podem usufruir, que é as plantas, a natureza e os animais. Tirando isso, eles não têm apego a nada. Capítulo 7. A conexão dos humanos com seres não humanos. Quando a pessoa quando a pessoa morre, ela deixa uma rede de conexões. E aqui é um capítulo importante para você, que tem acontecido coisas com você. Você que está ouvindo esse vídeo agora e você passa por situações estranhas que você não entende. Coisas sobrenaturais acontecem com você. Você acorda com manchas no seu corpo. Você é visitado por seres do sobrenatural, mas você não conta para ninguém porque você sabe que ninguém vai acreditar. Você já viu naves, você já sonhou que estava sendo operada, você já sonhou que ouvia vozes conversando enquanto você estava dormindo. Para você que teve a sensação de estar grávida, mas você sentiu até mesmo algo se mexendo na sua barriga e depois talvez você possa ou não ter sentido uma sensação de aborto espontâneo. Para você que vive situações parecidas com essas que eu relato aqui, seja através de um livro como esse, seja através dos contos da vida real, que eu vou estar usando aqui para que você que se sente, você que sente que está passando por algo parecido com os relatos que eu vou trazer aqui, né? Você se identificar com essas situações, você possa saber o que está acontecendo com você e como você pode mudar isso na sua vida. Como você pode procurar a orientação do Criador para lidar com isso na sua vida. É para isso que eu trago os contos da vida real e para aqueles que virem esse vídeo e se identificarem, poderem entender o que está passando com eles. Não é para entreter, não é para fazer um conto de terror, meu canal não é para fazer conto de terror, nem nada disso. É para ajudar pessoas que se identifiquem com essas coisas que eu relato aqui, ok? Então, preste atenção nesse capítulo. Para você que passa por tudo isso e não entende o que acontece com você. Quando a pessoa morre, ela deixa uma rede de conexões entre os seres, que parece as conexões neuronais e os ramos de uma árvore. Isso é fantástico, e é por isso que aquele ente familiar que está com problemas graves não consegue morrer, pois as conexões com familiares impedem isso. A alma aflita quer partir, não suporta mais a prisão do corpo físico, mas as conexões que ele criou na vida impedem isso. Quando finalmente aquele ente querido parte, é como se tirasse parte de nós. Sentimos isso na pele, sentimos isso na alma, e isso ocorre mesmo, pois com a morte da pessoa, conexões são cortadas. É como cortar o ramo de uma árvore, ferindo os ramos que ainda ficaram na árvore, pois um ferimento se abriu sobre a árvore.
Cortar o ramo da árvore afeta ela inteira de modo silencioso, pois conexões são cortadas. Conexões são almas, são corpos anímicos, são egrégoras de energia. Eu vi um homem que morreu após muita dificuldade por causa das conexões que ele tinha com os demais familiares, principalmente com o irmão. Quando finalmente morreu, o irmão ficou por demais ferido, pois aquela conexão era vital, era muito importante, por isso logo o irmão faleceu também. É por isso que quando morre um familiar ou o outro, logo morre também. Conexão cortada, atraindo a morte e a dor. As conexões entre parentes são fáceis de entendermos, mas e as conexões com pessoas que nunca vimos? Elas existem biblicamente, pois está escrito que Yahushua é a videira e toda pessoa que aceita ele está ligada nele. As conexões com pessoas que nunca vimos são chamadas de transladação. Não estamos ligados a estas pessoas fisicamente, mas sim espiritualmente. Por isso, transladação. É por isso que tem dia que acordamos arrasados, sem saber o porquê. É que uma conexão foi cortada, foi quebrada. Uma pessoa de nosso ramo foi cortada e não sabemos quem é agora, mas na eternidade saberemos. E se formos mais longe ainda, se as conexões são em quarta dimensão e atravessam a Terra física? E se as conexões nos ligam com pessoas de mundos distantes? Neste caso, uma inteligência superior pode usar isso para nos espionar, para nos abduzir, estudando sobre nós. É fato que eles querem criar uma raça híbrida entre humanos e aliens. Isso está até no livro de Daniel, que eles tentariam se ligar com semente humana. Mas como eles escolhem, como eles escolhem as pessoas que abduzem? A escolha ocorre por transladação. Certas pessoas estão ligadas com seres de mundos paralelos. Alguns são seres humanos, outros são humanoides, como os Greys. É nestas conexões que eles atuam para nos controlar à distância e também usam isso para facilitar o acesso da abdução da pessoa. Mais uma vez eu vou citar aqui para vocês os exemplos da Melissa Tobias e da Mônica Medeiros. A Mônica Medeiros uma vez disse que quando ela foi abduzida quando criança, ela perguntou para o Grey: "Por que eu?" E ele disse: "Porque você tem o DNA certo." A Melissa Tobias, nas histórias da realidade de Madu, ela está contando coisas que aconteceram com ela, usando a personagem Madu como para isso, né? E dentro do livro dela, se você tiver a oportunidade de ler A Realidade de Madu e A Realidade dos Sete, ela vai mostrar que ela tinha conexões com o dragão Tiamat, que eles chamam de Mãe Terra ou a Gaia, né? E a Mãe Terra ou a Gaia, né? Ela é simplesmente o dragão do caos Rahab Tiamat. Então, ela tinha conexões com o dragão com o DNA reptiliano, por isso que ela está trabalhando para a Loja Branca através dos seus livros e agora com os vídeos, ajudando pessoas a se conectarem com a Loja Branca. Então, amados, é muito interessante isso que ele está falando sobre as conexões. Então, é nestas conexões que eles atuam para nos controlar à distância. E outros ainda, antes de eu continuar aqui, outros ainda, eles desconfiam que algumas pessoas sejam 144 mil eleitos, porque eles sabem sobre os 144 mil eleitos, eles não têm certeza, mas algumas pessoas, eles desconfiam de quem seja. E se você que é do Criador, que você não tem nada com a Loja Branca, não tem nada, mas de repente na sua família, pessoas eram de outras religiões e criaram essas conexões, e eles vão até você por causa da luz que você emana do Criador, e eles querem criar seres híbridos fortes, seres que tenham o DNA da semente de Abraão para se tornarem grandes guerreiros. Então, às vezes, eles também abduzem pessoas que têm conexão com as 12 tribos de Israel, justamente por causa do DNA. Então, vamos continuar. É nestas conexões que eles atuam para nos controlar,
à distância e também usam isso para facilitar o acesso da abdução da pessoa. Grande parte das abduções é na transladação, ou seja, no mundo espiritual, astral ou vital, que é o mundo das almas. Só pequena parte ocorre no físico. Pela transladação, eles conseguem até mesmo implantar chips de rastreamento nas pessoas, como os magos fazem nos rituais, colocando objetos animados nas pessoas à distância. Nos vídeos sobre os Greys, a gente viu aí que muitas pessoas foram ao médico e constataram que tinham objetos estranhos, desconhecidos na Terra dentro de si. Através de dores ou incômodos, acabaram descobrindo que tinham objetos não identificados dentro deles. Então isso é muito real. Não pense que não é real, é muito real e acontece com muita gente. Há muitas pessoas vivendo essas experiências. Como ela está ligada ao oculto, ao ramo não humano, ela sofre pesadelos, entra em depressões e sofre doenças terríveis, se esta conexão for com seres de baixa vibração, como é a totalidade dos aliens abdutores. Se a conexão for com a fraternidade branca, por exemplo, como a Mônica Medeiros, a Melissa Tobias, a pessoa se sentirá iluminada. Gente, eu fui interrompida aqui com a minha gravação, eu vou repetir aqui a última parte. Se a conexão for com a fraternidade branca, assim como eu dei os exemplos da Mônica Medeiros e da Melissa Tobias, a pessoa se sentirá iluminada, vai criar uma religião, se tornar um profeta ou vidente, né? Que no caso delas é mais ou menos isso que acontece. E vai influenciar milhões de pessoas. Minha conexão, agora o Autor tá falando, minha conexão não é com a loja branca, é com os seres da luz, e Yahushua e seus anjos. São eles que me sustentam na luz. Mas meu corpo astral inferior também tem conexões com seres da obscuridade. Por isso, muitas vezes vem o sofrimento e a dor. Assim como todos nós temos conexão com Abraão, com as tribos de Ashurum e com Yarro e com Yahushua. Mas o nosso astral negativo, como eu expliquei para vocês lá atrás, ela tem ligações com seres inferiores da obscuridade. Muitos desses astrais negativos que nós temos que guerrear todo dia são conexões com aqueles nefilins que perderam o corpo no dilúvio e o espírito deles fica preso, está atrelado à terra. Está atrelado, são o astral negativo que encarna nas pessoas e elas têm que lidar com esse ser negativo dentro delas até a redenção do nosso corpo ou até a gente passar, né, pro outro lado, até a morte. E quando a gente morre, a gente se libertar. Se a gente estiver em Yahushua, a gente se libertar desse astral negativo e ir para as regiões superiores com Yarro. Então, esse é que o autor pontua aqui, né? Nós temos ligações com Yarro e Yahushua, mas também com o astral negativo, que a gente luta nesse corpo de dualidade. Então, se a pessoa tiver conectada, tiver conexões com seres de baixa vibração, ela vai ter pesadelos, entrar em depressão, né, ansiedade, muitas coisas, e vai se sentir atormentada. E se for com conexão com a loja branca, ela vai se sentir iluminada, vai criar uma religião, se tornar um profeta ou um vidente, né? Coisas desse tipo. Este capítulo procura desvendar a causa das abduções. Se você se sente abduzido, me envia seu relato. E aí ele deixa aqui o e-mail dele de contato no livro para pessoas que lerem e têm esses tormentos, essas situações acontecendo na sua vida, né? Ele deixa o contato dele. E eu vou deixar aqui na tela para vocês o contato dele e vou deixar o meu e-mail também, se vocês quiserem me enviar os seus relatos, se eu puder. Com a ajuda de Yahushua, eu vou ajudar vocês a entender e a se livrar desse tipo de coisa, ok? Então, vou deixar os dois contatos aí, o e-mail dele e o meu, para vocês enviarem seus relatos. E se vocês quiserem ver os seus relatos aqui no canal, em que eu pegue e fale, para ajudar outras pessoas que estiverem passando por isso a também terem coragem de falar e de enfrentar o assunto,
e de entender como pode entrar nessa batalha como guerreiro e não mais como vítima, vocês deixem seus relatos, mandem os e-mails com seus relatos, né? Se você quiser que seja contado de forma anônima, eu conto de forma anônima. Se você quiser que revele o seu nome, eu revelo o seu nome, ok? Para ajudar outras pessoas a saírem do ambiente do medo e começarem a se posicionar como guerreiros e entrar nessa batalha como guerreiro do Criador, e não mais como vítima, tá ok? E aí ele diz: o meu e-mail é elielrochvader@yahoo.com.br. Eu não vou revelar, se preferir, anonimato. E aí eu encerro aqui esse capítulo e o vídeo de hoje com esse capítulo para você entender as conexões que nós temos com tanto com as questões parentescas como as conexões no mundo espiritual que influenciam a nossa vida. Então, amados, a questão é mais séria do que você pensa. Nós estamos numa guerra. Vista a armadura de Efésios 6, se veja como um guerreiro do Criador nessa guerra. Se vista como um soldado e se prepare, esteja pronto, porque o que há de vir virá e não tardará. Então, amados, eu encerro esse vídeo aqui. Muito obrigado, né? Até o próximo vídeo, né? Que nós vamos continuar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dê o seu like, compartilhe, comente. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos, me ajude a passar essas informações para frente, ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo mais uma vez. Um grande abraço a todos, que a proteção, a graça, a luz de Yahushua esteja sobre todos vocês e que Yahushua possa guardar cada um de vocês na palma de suas mãos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.